Com certeza você já viu a casa da TPM, né? Quais são suas bases, seu telhado e quais são os seus 8 pilares. Mas será que você conhece todas as ferramentas e tudo que está envolvido dentro de cada um desses 8 pilares? No vídeo de hoje nós vamos fazer um apanhado geral sobre todos os pilares, suas ferramentas, importâncias e frases que definem cada uma delas para que você entenda de vez qual que é a diferença dos 8 pilares e como você pode aplicar aí na sua empresa. Então, bora pro vídeo de hoje. E vocês, pessoal, já conheciam essa casa da TPM que a gente fala? A casa da TPM aqui, ela é muito interessante porque ela nos dá uma visão muito didática, tá? Uma visão muito holística, uma visão geral sistêmica de como a TPM ela funciona e como ela está estruturada. Os pilares que estão aqui, eles vão sustentar os resultados da TPM. Quais são os resultados da TPM? Zero falha, zero defeito, zero acidente, zero desperdício e máxima efetividade do ativo. Isso aqui é o resultado que nós vamos ter com a implantação do OEE. Então o OEE é exatamente nós eliminarmos falhas, porque se a gente elimina falha, a gente aumenta a disponibilidade. Se a gente elimina defeitos, a gente aumenta a qualidade. Se a gente reduz acidentes, a gente aumenta a performance. Se nós reduzimos desperdícios, aumentamos a performance e aí nós vamos ter a máxima efetividade do ativo, que é o OE. Então, a TPM como um todo, ela vai sustentar o OE. Um OE de classe mundial, acima de 85%, ele precisa ter outras metodologias sustentando o OE. É muito difícil uma empresa conseguir conquistar o OE sem ter metodologias que a sustentem. Então tem empresas que têm OE, que dizem que tem um OE de 99%, mas nem PCM tem, nem uma manutenção, uma gestão de ativos tem. E isso é muito complicado. É possível? Até é possível, dependendo da complexidade do processo. Mas no geral, para ter grandes resultados, nós vamos precisar nos pautar, tá, em grandes metodologias. E olha que interessante, né? Essas metodologias que a gente está vendo aqui da TPM, né, que são todos esses pilares, eles são baseados no quê? Primeiro, o primeiro fundamento de qualquer metodologia, ou principalmente de uma filosofia, como a gente fala que é a TPM, que é uma filosofia, é o quê? Uma gestão estratégica de pessoas. Como a gestão estratégica de pessoas bem estruturada, a gente passa para a próxima base, que é um programa 5S redondo e funcionando. Sem um programa de 5S, que é a base, nós não vamos conseguir construir os nossos pilares. Por quê? Porque todos os pilares vão partir do pressuposto que o 5S já está implantado. Nós só vamos conseguir ter manutenção autônoma, por exemplo, se tiver um 5S rodando perfeitamente. A gente só vai conseguir ter acesso a uma manutenção de qualidade se o 5S estiver rodando perfeitamente. E assim sucessivamente. Nós vamos começar a implantar a TPM pelo setor, aonde nós temos as pessoas mais engajadas e motivadas, os melhores gestores, e aonde, dentro desses melhores gestores, nós temos aquele setor que tem o 5S mais bem estruturado e mais sólido na empresa. Por quê? Com pessoas e um 5S eu consigo aplicar a TPM com muito mais facilidade. O programa 5S, ele vai ser então uma base para todos esses pilares da TPM. Por quê? Principalmente por causa do nosso último pilar, a autodisciplina. Como que a gente vai ter autodisciplina? Porque a gente já tem gestão de pessoas. Com uma boa gestão de pessoas, nós vamos ter um ambiente só com que pode ser utilizado, organizado, limpo, padronizado e com autodisciplina. E é com a autodisciplina que nós vamos poder implantar a manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria focada, manutenção da qualidade, controle inicial, treinamento, TPM administrativo e TPM eco. Então tudo vai depender dessa base. Sem essas bases, nós não vamos conseguir chegar ao nosso resultado, que é zero falha, zero defeito, zero acidente, zero desperdício e máxima efetividade do nosso ativo. Então agora, pessoal, a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada um dos pilares da casa da TPM, tá? E vamos começar falando aqui então sobre o primeiro pilar, que é o pilar de manutenção autônoma. A frase que rege a manutenção autônoma é, pessoal, do meu equipamento cuido eu. Quais são ferramentas que a gente utiliza na manutenção autônoma? Primeiro, ficha de identificação do equipamento. Depois, procedimentos operacionais padrão, famoso POP, e os padrões operacionais. LUP e LPP, eles são de um ponto e eles são de ponto a ponto.
calendário CILR, Clean, Inspection, Lubrification e Refastening, e depois a etiqueta TPM, tá? São as principais ferramentas que a gente vai ter. Sem isso aqui, pessoal, não tem como ter a manutenção autônoma, tá? Sem essas coisas aqui, porque senão o operador ele não consegue cuidar do seu equipamento, ele não vai ter know-how, conhecimento suficiente para executar essas atividades, tá? Depois, agora, nós temos o pilar de melhoria focada. Eu adoro essa frase, olha só. Quando você melhora um pouco a cada dia, coisas grandes começam a ocorrer. Não procure melhorias rápidas e grandiosas. Busque uma pequena melhoria, um dia de cada vez. Esse é o único modo para que aconteça essa melhoria. E quando acontece, ela dura. Onde o objetivo, então, dele, e é o mesmo objetivo aqui, pessoal, da melhoria focada, da melhoria específica, da melhoria pontual, é eliminar falhas e desperdícios de forma sistêmica do nosso sistema, tá? Quais são algumas ferramentas que a gente vai utilizar? E aí, claro, essas vocês conhecem bem, né? O ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, o DMAIC, né? Que é definir, mensurar, analisar, levantar os indicadores de controle. MASP, também chamado de CQ Story. Relatório A3, relatório 8D. O FRACAS também, que é um parente lá do FIMEA. O Gemba Walk, VSM, né, mapeamento do fluxo de valor, o RCA e o FTA, análise de causa raiz, as árvores de falha e análise de falha também, certo? Então, melhoria vem de mudança e a mudança é um processo. Por isso, pessoal, que eu vou botar aqui para vocês, ó, confie no processo. Por quê? Porque o mais importante é o meio e não o fim. O processo ele é o meio, não é um resultado. Por isso que a gente fala que são metodologias, são processos, não são resultados. São processos. O resultado ele vai variar. E o resultado final, às vezes, ele nem é tão relevante quanto o quanto a gente aprende, se desenvolve e melhora durante o processo de implantar essas ferramentas. Então, confie no método, confie no processo, porque os meios eles são muito mais valiosos para nós do que o fim. O processo, ele é um meio, tá? Então não fique desesperado em busca de resultado, porque não é esse o objetivo quando a gente trabalha uma melhoria. Manutenção da qualidade, tá? Vamos falar aqui, ó, o Philip Crosby, que é o pai da qualidade, ele falou o seguinte: qualidade é de graça. Agora, as coisas sem qualidade é que custam dinheiro. E como que a manutenção vai impactar na qualidade? Bem, aí nós temos várias ferramentas que a gente precisa conversar. Primeiro, nós podemos aplicar Pareto e estratificação. Outra ferramenta, folha de verificação. Histogramas, para a gente fazer análises ali de frequências e tendências. Carta de controle, para a gente saber se os nossos níveis, né, aceitáveis estão, né, a mais ou a menos em relação ao nível superior ou inferior. Diagrama de dispersão, fluxogramas para que a gente possa entender o processo, auditorias e ISOs, onde a principal é a ISO 9001. E aí, essas três últimas aqui, pessoal, são bem interessantes que os nossos alunos aí do curso de manutenção da qualidade vão conhecer, que é a matriz QX, onde relaciona os defeitos de qualidade nos produtos com os componentes e como esses componentes estão relacionados aos nossos planos de manutenção. Fantástico! Quantas pessoas aplicam? Poucos. Quantas pessoas sabem? Pouquíssimas. Quem sabe se destaca no mercado, né? Garantia da qualidade ou matriz QA também significa quais são os critérios que eu preciso ter de manutenção, quais são as frequências, quais são as atividades que eu preciso ter de manutenção para garantir a qualidade especificada pelo setor de qualidade e pela ISO, ou seja, como que a manutenção utiliza os planos de manutenção e como que a gente gerencia o equipamento para ele entregar a qualidade necessária. A gente faz isso por meio da garantia de qualidade da matriz QA. E o método MFQ, que é o método que a gente trabalha aqui na Modular, que é o método de manutenção focado em qualidade. Aonde a manutenção focada em qualidade, né, essa metodologia, a gente começa desde o desdobramento da função qualidade, lá pela casa da qualidade, e a gente vai até a eliminação do defeito através das 5 perguntas para o defeito zero. Depois, nós temos o pilar de controle inicial. Nesse pilar aqui de controle inicial, pessoal, é muito interessante a gente entender o seguinte, né? Qual que é a filosofia por trás disso. Nada deve entrar em operação sem existir controle total prévio. Nada, nunca a gente vai botar algo em operação sem existir controle, né? Então, é impossível, inconcebível da nossa parte, quando a gente aplica a TPM,
que um ativo novo, por exemplo, comece a funcionar sem ter um plano de manutenção e ter uma previsibilidade de estoque. Um gráfico, né, que se chama as taxas de falhas iniciais, que fala que quando a gente bota um equipamento para funcionar, um item, ou quando a gente faz uma intervenção de manutenção, a probabilidade de falha imediatamente após essa intervenção ela é maior. Então esse aqui é o gráfico, ó. A gente tem probabilidade de falha aqui baixa e aqui alta, e aqui é ao longo do tempo. Quando a gente inicia a operação de algo, né, ou depois de uma troca, de um reparo, de um conserto, a probabilidade de falha é maior. Então é por isso que acontece tanto de depois de uma intervenção de manutenção acontecerem falhas, porque isso já é probabilístico, tá, pessoal? Isso vai acontecer. E aí você vai perguntar para mim, tá, mas isso então é inevitável, não tem o que fazer? Claro que tem. Aí a gente vai aplicar as técnicas de quê? Nós temos o início da operação, vida adulta e final de vida. Aqui no início da operação é que a gente tem as falhas de mortalidade infantil. Como que a gente faz para eliminar as falhas de mortalidade infantil? Aí existe dezenas de coisas que a gente pode fazer, não vai dar tempo de falar aqui, mas lá nos nossos cursos de RCM, análise de falha, e no especialista TPM a gente tem tempo para detalhar todas essas falhas de mortalidade infantil para corrigir elas, né? Mas é muito interessante que às vezes acontece no dia a dia, mas a gente não sabe, né, o que está acontecendo. O pilar de treinamento e o pilar de TPM Eco também são muito interessantes. O pilar de treinamento fala que nós devemos treinar o time de manutenção e operação, tá? Para que todos tenham entendimento pleno de suas atividades e tenham adesão à cultura. TPM Eco, zelar pela saúde e segurança dos colaboradores, garantir os critérios de boa governança ambiental e de gestão. E agora, né, também aqui dentro desse pilar a gente pode falar aí de ESG, né? Da governança ambiental também, que é super importante, a gente precisa ter um cuidado ambiental. TPM administrativo, e esse aqui eu acho muito bom, porque as pessoas costumam não entender o que é a TPM na administração, né? Então fala que no ambiente administrativo, no ambiente gerencial da manutenção. Por quê? Porque a TPM é muito focado na parte de máquinas, processos, análise de falha e tal, essa coisa toda. E como que a gente aplica isso tudo que a gente está falando na administração, na parte gerencial? Olha que bacana. O setor administrativo, na TPM, ele vai ser transformado. Por quê? Transformar o setor administrativo numa fábrica de conhecimento e informação. Então, na TPM, quando a gente fala de TPM administrativo, a parte administrativa, a parte de gerenciamento, ela tem que se tornar uma fábrica de conhecimento e informação. Ela tem que ser um grande catalisador das informações e do conhecimento para guiar a manutenção, né? Um setor administrativo, um setor gerencial, a grande sacada dele é a parte da informação, da inteligência, do conhecimento, de gerar o processo decisório. E outra coisa agora, tá, pessoal? O equipamento, ele não é só o equipamento físico. O equipamento é a junção do físico mais o virtual, o físico mais o cyber, o físico mais o digital. E ele é preciso fazer uma gestão do conhecimento da informação, porque tem o equipamento físico lá, mas tem todas as informações sobre esse equipamento no computador. Tem o equipamento físico lá, mas a gente tem os manuais técnicos. Tem o equipamento físico, mas a gente tem o plano de manutenção. Tem o equipamento físico, mas a gente tem previsibilidade de falha. Então o equipamento não é só aquele ativo físico, existe o mesmo equipamento, só que quando a gente está falando ali da parte virtual. Então olha que interessante, né? Como a gente está vendo que essas metodologias, mesmo sendo um pouco mais antigas, como elas eram visionárias aqui. E o último pilar que a gente vai falar é o pilar de manutenção planejada. E aí, essa manutenção ela é planejada no quê? Ela vai ser planejada na confiabilidade, no plano mestre de manutenção, em gestão de ordens de serviço, ordens de manutenção e priorização, PPCM, que é o Planejamento, Programação e Controle da Manutenção, CMMS, que são os sistemas ou os softwares de manutenção, e claro, isso tem que ser baseado em dados, métricas e indicadores, tá, pessoal? Então a manutenção planejada, ela não é só planejada por ser planejada, ela é planejada porque a gente vai ter um conjunto de atividades ali dentro e muito importante aqui a gente trabalhar também o PCM e ter, claro, softwares de manutenção que vão nos ajudar nesse processo. Assim, pessoal, a gente finaliza aqui, os 8 pilares da TPM e as suas ferramentas. Então vejam como eles estão interligados, como um conversa com o outro e como eles juntos que vão sustentar os resultados da TPM.
Curtiu esse conteúdo, pessoal? Então deixa aqui o seu like no canal. Não se esqueça, claro, também de se inscrever e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Toda semana nós temos vídeos como esses aqui que trazem mais sobre o universo da gestão de ativos e gestão da manutenção para formar a nossa grande comunidade de gestores de manutenção. Dá uma olhada também na descrição do vídeo que a gente sempre deixa cursos, oportunidades, melhorias, materiais, tudo que você precisa para cada vez crescer mais nesse universo de gestão da manutenção. Professor David fica aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.